Eu achava que crise de ansiedade ou sofrer por ansiedade era bobeira, era frescura. Até eu achar que estava morrendo com uma. Bom, esse título que eu coloquei é um título muito forte, é um título muito chamativo, a capa também. E a ideia era justamente essa: tentar trazer você, a sua atenção até mim, para eu compartilhar um pouco dessa experiência e dizer que talvez eu e você não sejamos os únicos. Talvez não, nós não somos. Eu estava pesquisando sobre e estudos dizem que mais de 50% da população brasileira sofre com alguma crise de ansiedade ou já sofreu com crise de ansiedade. Bom, além de achar que era uma frescura, além de achar que era uma bobeira e que pessoas que sofriam com crise de ansiedade eram pessoas frescas, pessoas que não tinham controle emocional, pessoas que não tinham nenhum controle da sua vida, eu fazia uma total associação de crise de ansiedade com depressão. E eu falava, bom, eu não sou uma pessoa depressiva, não tenho depressão, eu não tenho, que eu soubesse, né, nenhum problema psicológico ou alguma dificuldade com crise emocional, ou alguma coisa do tipo. Então eu sempre achei que a crise emocional ou que a crise de ansiedade ou problemas com ansiedade era frescura. Até que eu sofri uma. E a ideia desse vídeo é justamente essa, é compartilhar com vocês um pouquinho de que aconteceu comigo. Bom, eu estava numa rotina muito intensa por um certo tempo, por um certo período da minha vida, por mais de 6 meses. Eu tinha um prazo para casar, eu e minha esposa, a gente decidiu casar num curto espaço de tempo, porque nós ganhamos sítio, ganhamos cadeira, ganhamos vestido, e o contrato para a gente usar isso que a gente ganhou estava acabando. A pessoa que deu para a gente, ela desistiu de casar, e ela já tinha muita coisa paga, e ela chegou pra gente e falou: ó, vocês não querem usar? Mas para usar vocês têm que casar até tal dia, que era até final de dezembro. E a gente resolveu casar dia 2 de dezembro e a gente resolveu isso lá para março, se eu não me engano. Então a gente tinha coisa de 6 meses para terminar de construir nossa casa, que só estava no tijolo, quitar dívidas que a gente tinha, comprar coisas que a gente tinha, resolver todos os problemas de casamento. E aí a partir daí começou o meu problema. Eu comecei uma rotina de mais ou menos 6 a 7 meses muito intensa, porque eu não tinha na época condições de pagar um pedreiro para fazer a obra da minha casa. Eu sou empresário, sou dono de um CT de cross training, né? De crossfit, vamos botar assim. E o meu CT estava indo de mal a pior, eu estava literalmente falindo. E a partir desse momento, eu comecei a ficar com preocupações intensas, com problemas o tempo todo, pensando em como eu ia resolver meus problemas. E minha cabeça ficava o tempo todo pensando, o que eu vou fazer para pagar tal coisa? O que eu vou fazer para pagar tal coisa? E aí foi quando eu comecei a rodar no Ubermoto. Aqui na minha região, eu sou do Rio de Janeiro, e o Ubermoto começou a me desafogar um pouco, porque a minha academia, meu CT, não estava me dando o que eu precisava para sustentar, para pagar minhas contas, então o Ubermoto começou a ser uma forma de desafogar. Até aí tudo bem, né? E aí, nesses 6 meses que eu fiquei trabalhando no Ubermoto, trabalhando na minha academia, e ainda eu tinha que arrumar tempo para ajudar meu pai e meu primo, que se ofereceram a fazer a minha obra, eu era o ajudante, né, de pedreiro. Então, assim, eu dormia muito pouco. Meu primo que fazia a minha obra, ele trabalha por escala. Então tinha vezes dele vir fazer a minha obra 1 da manhã e sair 6 da manhã. Sendo que 6 da manhã eu tinha que estar trabalhando. Tinha que ir pegar no trabalho, né, no CT, dar a minha aula de cross. Bom, aí vocês podem imaginar que loucura. E como eu disse, eu sempre fui esse cara que teve um certo preconceito com pessoas que se diziam ter crise de ansiedade, que se diziam ter problemas com ansiedade, se sentiam ansiosas por algum motivo. Porque até então eu sempre fui um cara muito forte, muito tranquilo, né? Fiz faculdade, trabalhava e tudo no mesmo período e já cheguei a cansaços extremos e nunca tinha sofrido nada do tipo, nunca tinha tido nenhum tipo de sintoma de crise de ansiedade. Então, para mim, aquilo ali era algo novo. Eu não imaginava que aquilo ali ia me atacar do nada, que eu ia ter uma crise de ansiedade dormindo às 2 horas da manhã. Bom, e aí tudo deu certo, graças a Deus. Eu e minha esposa, a gente ganhou muita coisa. A gente conseguiu pagar todas as dívidas, pagar todas as contas. Graças a Deus, o casamento deu certo, a nossa casa a gente conseguiu construir. Ainda estamos construindo, ainda estamos em obra, a casa toda rosa, como vocês podem ver aí. Mas assim, tudo veio dando certo. Tudo aconteceu no tempo de Deus, as coisas foram acontecendo, como eu falei. E a gente casou no dia 2 de dezembro. E quando foi mais ou menos fevereiro, eu não lembro a data exata,
fevereiro do ano seguinte, né, eu tive uma crise. Às 2 horas da manhã, mais ou menos, eu não lembro a hora exata, do nada, eu não tinha tido nenhum outro sintoma. Do nada eu acordei com muita falta de ar, uma fisgada muito forte no peito, meu coração começou a acelerar muito, 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 muito. Eu comecei a não sentir meu corpo, comecei a não sentir minhas pernas. A sensação que eu tinha é que o meu lado esquerdo do corpo estava todo dormente. Aí foi quando eu falei, pronto, tô infartando, tô morrendo. E ainda mais que eu tenho histórico na família. Minha mãe, ela é uma cardiopata congênita, que inclusive já operou o coração 5 vezes. Então sempre existiu um cuidado para saber se eu ia herdar algum tipo de problema de coração. E graças a Deus eu nunca herdei. Todos os exames, sempre fazia exames até uma certa idade. E nada eu herdei da minha mãe, né? Mas eu acordei passando mal e os sintomas eram muito parecidos com os sintomas de uma pessoa que estava infartando. E aí eu acordei minha esposa, falei, amor, tô morrendo, pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre. O que você tá sentindo? Falta de ar, não conseguia falar, eu não conseguia respirar, minha respiração começou a ficar descontrolada, e aí eu comecei a ficar num desespero total. Eu moro no segundo andar, em cima da casa dos meus pais, e eu não conseguia descer a escada da minha casa. Sem mentira, eu descia a escada da minha casa sentando em cada degrau. Eu sentava num degrau, arrastava pro de baixo. Sentava num degrau de baixo, arrastava pro de baixo. E aí foi aquela correria, a minha esposa acordou minha mãe no susto, acordou meu pai no susto para me socorrer pro hospital de carro. E aí chegamos no hospital, e eu achando que eu tava infartando, da minha casa pro hospital mais próximo de urgência. Dá mais ou menos 5 minutos, pareceu que eu fiquei no carro 30 minutos. E eu naquele desespero, pelo amor de Deus, chega que eu tô morrendo. E nesse caminho, por diversas vezes eu desmaiei, eu sentia que meu corpo apagava e voltava. Cara, é uma sensação terrível, só quem já teve uma crise de ansiedade desse tipo sabe, né? E, cara, foi terrível, foi uma sensação horrorosa. E eu cheguei no hospital, chegando no hospital, o médico pegou 2 comprimidos, botou embaixo da minha língua, e coisa de 15 segundos eu já comecei a conseguir controlar minha respiração, comecei a ficar mais calmo. E não deu 10 minutos, eu já estava voltando para casa. Bom, a partir desse momento, eu comecei a perceber que muita coisa começou a me acompanhar. Estevam, o que você está dizendo? A partir dali, daquele momento ali, eu percebi que meu coração acelera do nada. Eu percebi que em alguns momentos eu fico muito estressado. Eu comecei a acordar de madrugada com muita dor no peito, com umas fisgadas no peito. E a gente começou a investigar. E a gente percebeu que isso são transtornos. A gente ficou sabendo, né, que são transtornos causados pela ansiedade. E que eu precisava começar a ter hábitos, começava a precisar controlar a minha mente para que esses sintomas de ansiedade fossem parando. Até hoje não parou, já se foram 2 anos. E, cara, assim, eu achei realmente que isso nunca ia acontecer comigo. Eu achei realmente que isso era bobeira. Mas aconteceu comigo. E o motivo que o médico disse, quando a gente começou a procurar, o médico disse que o motivo foi esgotamento físico. Bom, esgotamento físico é muito confundido com burnout, né? Esgotamento físico do trabalho. E eu fiquei naquela, pô, eu tive um burnout ou tive uma crise de ansiedade? Só que o médico falou que o burnout, normalmente, ele não tem esses sintomas. Não tem crise respiratória, não tem dor no peito, não tem tonteira, não tem dormência no corpo. Então, ele falou, cara, tu não teve um burnout por causa do teu trabalho, tu teve por causa dos teus trabalhos, né, por conta daquela rotina. O que aconteceu foi que você vinha com uma rotina muito intensa e do nada você parou quando você casou. E aí seu corpo relaxou, e quando seu corpo relaxou, veio essa crise de ansiedade. A questão é que, desde então, eu nunca mais fui o mesmo. Eu frequentemente acordo sentindo meu coração acelerado, frequentemente acordo com dores no peito, né, uma fisgada no coração. E eu sempre pesquisei muito para saber o porquê que isso acontece. Bom, até hoje não descobri o porquê que isso continuou em mim, mas eu descobri que isso precisa ser tratado. E formas disso ser tratado mudando a rotina, mudando os hábitos. Por exemplo, eu tive que parar de beber café até um certo horário. Eu não posso mais beber Coca-Cola até um certo horário. Eu não posso mais comer chocolate até um certo horário. E se eu fizer isso, eu percebo que o meu coração começa a acelerar e eu começo a passar mal, eu tenho mais dificuldades a dormir. Outra coisa que eu tive que parar também foi de mexer muito no celular. Aquele vício de ficar rolando os feeds de Instagram,
aquilo ali me matava e ainda me mata, é algo que eu preciso controlar todos os dias ainda. Uma outra coisa que eu preparei também é de ficar vendo tela até tarde. Muita gente fala sobre isso e a gente acha que é frescura, mas, cara, não é. Quando você consegue se desligar do mundo digital horas antes de você deitar para dormir, você tem uma noite de sono muito mais tranquila. A minha alimentação já era uma alimentação muito boa, eu já tenho uma vida ativa com treinos, não estava tão ativa naquele momento quando eu passei mal, mas eu tenho, porque eu sou um professor de educação física, então eu tenho uma rotina muito ativa com treino, corrida, mas comecei a correr mais, comecei a me exercitar mais. Antes eu incentivava meus alunos, mas muitas das vezes eu mesmo não fazia. E, cara, tem uma coisa que vem me ajudando muito, que é escrever. Eu tenho muito problema com leitura, eu não gosto de ler, não sou fã de ler. Estou lendo, mas com uma frequência menor. Mas isso aqui, ó, vou mostrar para vocês um caderninho que eu comprei. Já escrevi muito nele. Eu venho escrevendo nele já há um tempinho. Por quê? Porque eu chego à noite, cara, a minha cabeça tá cheia de problema. Eu fico pensando, eu tenho que fazer isso com tal aluno. Amanhã eu tenho avaliação com tal aluno. Amanhã eu tenho que renovar aluno. Tenho que montar o treino do aluno para amanhã. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tenho que lavar a louça porque minha esposa pediu. Tenho que chegar em casa e limpar a casa. Tenho que chegar em casa e ajudar minha esposa a cozinhar. Sabe? Tenho que conseguir mais dinheiro porque, assim, quem é empresário sabe que muitas das vezes o nosso negócio, ele não tá da forma que a gente gostaria. A gente fica pensando, caraca, eu podia hoje estar melhor de vida se eu tivesse feito tal coisa, meu negócio podia ter alavancado mais se eu tivesse feito tal coisa. Então, a gente fica o dia todo pensando, a nossa mente fica o dia todo trabalhando e pensando em como a gente pode melhorar, em como a gente pode evoluir. E chega à noite e a gente fica pensando nisso na hora de dormir. E aí o que acontece? A gente fica pensando, demora a dormir, mesmo que esteja cansado, a gente não consegue dormir. E aí o que acontece à noite? O coração acelera, você acorda passando mal, você acorda com falta de ar, acorda achando que vai morrer. Na realidade, você só precisa esvaziar a sua mente antes de dormir. E se tem uma coisa que está me ajudando a esvaziar minha mente é aqui, ó. Eu pego todos os meus pensamentos, cara, todos os meus pensamentos e coloco aqui. Faço um resumo do meu dia, coisas que marcaram meu dia, coisas importantes que aconteceram no meu dia. E o melhor, pro dia seguinte, eu coloco tudo aquilo que eu preciso fazer. Eu coloco como urgente, como importante, como radar. Coisas que eu não posso deixar de fazer no outro dia, eu coloco como urgente. Coisas que eu preciso fazer nos próximos dias, pelo menos naquela semana, eu coloco como importante. E coisas que eu chamo de radar, são as coisas que eu vejo que eu preciso fazer, mas assim, não tem uma certa urgência. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: você não é o único. Se você está nesse vídeo após ter tido uma crise de ansiedade, você não é a única. Talvez seu filho não é o único, talvez seu esposo não é o único, sua esposa não é a única. Eu sofri disso, eu sofro disso até hoje. Tô lutando contra isso até hoje. E, cara, eu fiquei com vergonha na época de compartilhar isso com pessoas próximas. Fiquei com muito... o que fulano de tal vai pensar quando eu disser que eu sofri uma crise de ansiedade? Primeiro, ninguém paga as suas contas, ninguém paga as minhas contas. Então, ninguém tem que pensar nada. Mas a gente, como ser humano, a gente tem esse pensamento. E quando eu comecei a abrir isso com algumas outras pessoas, as pessoas, cara, eu também sofri isso, cara, eu também passei por algo parecido. Eu comecei a perceber que é uma coisa que é comum realmente. As pessoas não falam, mas muitas pessoas são acometidas desse mal. Muitas pessoas acabam sofrendo desse mal também, sabe? E isso começou a me fazer bem, compartilhar com as pessoas. Bom, como eu disse, escrever vem me ajudando muito a ter esse controle. E, cara, uma outra coisa que eu busquei e que eu vi que é algo que ajuda muito é compartilhar o que você está sentindo. Compartilhar o seu momento. E eu falei, cara, por que não criar um canal para ter esse tipo de conversa com um certo público, ter esse tipo de conversa com pessoas que de repente estão no mesmo momento que eu, que estão na mesma situação que eu. E foi assim que eu me encorajei a criar esse canal, a criar esse vídeo, que inclusive é o primeiro vídeo do canal. E assim, eu quero continuar compartilhando experiências, compartilhando momentos, porque eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de compartilhar meus momentos, só que eu tenho muito medo de compartilhar com pessoas que me conhecem.
Eu nunca conseguiria ter essa conversa com uma pessoa que não seja meu amigo. Claro, uma pessoa que é meu amigo, eu falaria. Mas, por exemplo, um conhecido. Eu não teria essa conversa com um conhecido, por exemplo, entendeu? Então, eu acho não, tenho certeza que ter esse contato com a câmera, por mais que ninguém assista esse vídeo, mas eu tenho certeza que isso vai me ajudar de alguma forma. Sem contar que eu tenho facilidade na fala, sem contar que eu tenho facilidade em falar em público, por exemplo, né? E, cara, eu tenho certeza que isso vai me ajudar. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar com vocês. Quero dizer que, com certeza, não foi só você que teve esse problema de crise de ansiedade, com certeza não foi só eu. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, cara, fica por aqui, ajuda a gente, se inscreve aí no canal, que você vai estar ajudando muito a gente a continuar a gravar esse tipo de vídeo, porque infelizmente o humano ele é movido por motivação. Eu pretendo continuar independente se eu vou ter inscritos, independente se as pessoas vão ver, porque, como eu disse, eu tô fazendo isso pro meu bem, tô fazendo isso porque eu quero liberar todos os pensamentos que eu tenho antes de dormir, antes de ficar pensando o tempo todo. Eu quero liberar esses pensamentos, tá? Então eu vou continuar fazendo, eu quero continuar fazendo. Mas, com certeza, se eu perceber que eu não sou único, se eu perceber que eu não estou sozinho nessa, eu vou querer continuar mais ainda, mais ainda. Eu tenho certeza que isso vai ser bom não só para mim, mas vai ser bom para você também. Porque quando eu vejo esse tipo de vídeo, e eu sou esse tipo de pessoa que lavo louça assistindo esse tipo de vídeo, de desenvolvimento pessoal, assisto vídeos de pessoas compartilhando rotina, compartilhando experiências, eu sou esse tipo de pessoa. Eu assisto esse tipo de conteúdo. Então, eu me sinto melhor quando eu assisto. Eu vejo que eu não sou único naquilo. Eu vejo que eu não sou a única pessoa que está passando naquela fase da minha vida. E eu continuo assistindo, porque, de certa forma, isso ajuda a gente a ter uma ideia melhor sobre nós mesmos. Bom, não quero me alongar mais. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, se inscreve no canal se você puder e quiser ajudar a gente nessa rotina. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, meu amigo!